Agora vamos ler um outro texto. 2 Reis 3, 11 a 15. Diz assim: Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele, por meio do profeta? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Eliseu era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele, está com o profeta. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com o profeta, foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, Josafá: eu nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: eu juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Você serve a Deus? Amém. O Senhor dos Exércitos. Então Eliseu jurou pelo nome do Deus, o mesmo Deus a quem você serve e eu também. Eu juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas, o versículo 15, mas agora, tragam-me um arpista. Em outra tradução diz: tragam-me um tangedor. Em outra tradução ainda diz: tragam-me um músico. Tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E no versículo 16 ele começa então a profetizar. E ele disse, e por aí vai. Essa parte já não nos interessa mais neste momento. O que me interessa pensar com você é nesse versículo 15. Mas agora tragam-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, enquanto o músico estava tocando, enquanto havia adoração a Deus, o Espírito do Senhor, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e também vem, se manifesta sobre a tua vida, meu irmão. Você que é um filho do Deus de Israel. Outro texto, 1 Samuel, aliás, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículos 21 a 23. Mostra também a ação de um músico, a ação de um adorador. Primeiro Samuel 16, 21. Perceba que Davi já estava ungido. O versículo 12 fala isso no final. Fala para ungí-lo. 12, 13. Mas vamos no 21. Davi apresentou-se a Saul, ao rei Saul, e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, pai de Davi: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. E o versículo 23 é o que mais me chama a atenção nessa noite. Sempre que o Espírito mandado por Deus, algumas outras versões dizem, sempre que o Espírito maligno enviado por parte de Deus se apoderava de Saul, sempre que havia uma manifestação, sempre que havia uma perturbação do coração de Saul, Davi fazia o que, irmãos? Davi apanhava a sua harpa e tocava. E quando Davi tocava, diz a Bíblia que então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Glória a Deus, amados. Então eu queria meditar nesses 2 textos com você, mas vamos orar primeiro. Está tão bom hoje, né? Vamos orar, feche os seus olhos, ore junto comigo, não deixe que eu ore sozinho não, ore aí junto comigo. Senhor, obrigado por essa doce presença. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua presença e queremos continuar te servindo, mesmo ouvindo a palavra, mesmo assentados. Que o nosso coração esteja ligado no Senhor, para que nós possamos a cada dia mais servir ao Senhor. Abençoa-nos agora que vamos meditar na palavra, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Tome o seu lugar, por favor.
Desligue seu celular se ele está ligado, por favor. Preste atenção na palavra, eu vou ser muito rápido, que nem eu fui há 2 semanas atrás. No primeiro texto, nós vemos que Eliseu pediu um músico para que viesse a inspiração, para que viesse a unção, para que houvesse a manifestação sobrenatural. Eliseu pediu um músico: trazei-me um tangedor, para que o poder de Deus desça, venha sobre mim. No contexto do Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre a pessoa e saía dela, e ela ficava sozinha. Então, naquele contexto, o Espírito de Deus tinha que descer, literalmente, e então usar o profeta, no caso Eliseu. Eliseu pediu, portanto, um músico. No segundo texto, nós vemos algo, também manifestação do poder de Deus, mas a manifestação de poder de Deus em outra frente. A Bíblia diz que quando Saul ficava perturbado, e nesse perturbado você pode tirar aí vários vértices, várias opções, várias conclusões. Saul ficava perturbado, Saul ficava angustiado, Saul ficava endemoniado, porque o texto bíblico diz que era um espírito maligno. Esse é um texto bíblico complicado, porque as Bíblias dizem um espírito maligno da parte do Senhor. Isso eu deixo para explicar para você em outra hora, porque o meu foco aqui hoje é tratar de adoração a Deus e o que ela faz. Nosso tema é adoração e oração. Mas a Bíblia diz que quando um espírito maligno se apoderava de Saul, então Saul chamava a Davi, e Davi tangia a sua harpa, tangia o seu instrumento. E a Bíblia diz que quando Davi tangia o seu instrumento, Saul se sentia melhor, Saul sentia alívio, Saul se sentia restabelecido. E que aos poucos, que depois de um processo de alívio, de melhora, parece que era um processo gradual, até chegar a um certo ponto em que o espírito maligno deixava a perturbação, deixava Saul e então deixava de perturbá-lo. Então esses 2 textos são muito importantes, um pertinho do outro, porque manifestam ao mesmo tempo o poder de Deus, através de um músico, através de uma canção, através de uma adoração tocada, através de um instrumento tocado. Essa adoração produzia num homem de Deus a inspiração para falar em nome de Deus. E um pouco mais à frente, a mesma ação, um tangedor chamado Davi, um homem de Deus, um músico chamado Davi, ele tocava a sua harpa, e quando tocava a sua harpa, vinha o poder de Deus, e então o poder de Deus eliminava o poder das trevas. Então o poder de Deus restaurava o coração do aflito, restaurava o coração do angustiado, restaurava o que estava o mal fazendo. Aquela unção, a presença do Espírito de Deus, ela simplesmente detonava todas as ações do inferno. Amados, eu vim aqui para dizer que ainda hoje é assim. Quando você abre a sua boca para adorar ao Senhor, quando você abre a sua boca para bendizer ao Senhor, quando você abre a sua boca para elogiar o Senhor, 2 coisas acontecem. Primeiro, vem a inspiração de Deus sobre a tua vida. Segundo, os demônios que te cercam, os demônios que cercam a tua casa, os demônios que cercam os teus amigos, os demônios que cercam os teus amigos no trabalho, eles têm que bater em retirada, porque a adoração ao Senhor, o poder de Deus é mais forte do que qualquer estratégia satânica. É mais forte, é mais forte. Então o que eu aprendo com esses 2 textos? Bem rapidamente. Primeiro, é que a adoração, não simplesmente a música, mas a adoração. Há uma distinção entre adoração e música. Há músicas que não adoram a Deus, mesmo sendo músicas evangélicas, tá? Gospels. Adoração move
o sobrenatural. A adoração não precisa ser necessariamente música. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas esse é o primeiro ensinamento que eu tiro, que a adoração move tanto os céus quanto move o inferno. Quando você está rendido aos pés do Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, o inferno estremece, porque você está sendo vitorioso na presença de Deus. E o diabo, meu amado, tem inveja da adoração que nós prestamos ao Senhor. Ele decaiu exatamente por causa do orgulho. Ele falou para Jesus: tudo eu te darei se prostrado me adorares. O Satanás também quer adoração, só que a nossa adoração é única e exclusiva para o Senhor dos Senhores. Então, quando você adora, você move tanto os céus quanto você move o inferno para retroceder, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Segunda coisa que eu aprendo é que nem todos são músicos, mas todos podem ser adoradores. Deus não está procurando pessoas cheias de dons. Deus não está procurando pessoas cheias de talento. Deus não está procurando bons pregadores, bons predetores. Deus não está procurando pessoas bonitas. Deus não está procurando magnatas. Deus não está procurando pobres. Mas a Bíblia diz em João 4:24 que Deus está à procura de adoradores. Será que Deus encontra algum adorador aqui essa noite? Amém. Deus procura adoradores. E não precisa tocar um instrumento. Não precisa usar um microfone para você adorar a Deus. Não é necessário. Essa figura do tangedor, ele é uma figura que pode ser muito bem aplicada pela metáfora. Davi tocava um instrumento e tinha unção ao tocar o instrumento, porque a vida de Davi era uma vida cheia de unção. Não era somente técnica, era unção. Volto a falar para você o que eu já falei várias vezes e vou falar muitas vezes. Se há culto na vida, então há vida no culto. Se há culto durante a semana, você chega aqui na casa do Senhor e você solta a sua voz, seja você afinado ou não. Pastor, eu tenho voz de taquara rachada. Mas que seja uma taquara rachada, super ungida para o Senhor. Deus não está preocupado com o timbre e com a afinação da tua voz, meu amado. Deus está preocupado com o timbre do teu coração, com a afinação do teu espírito, com o Espírito do Senhor. Claro que os que estão aqui em cima têm que saber o que estão fazendo. Mas muito mais importante é que você adore ao Senhor. E não se adora só com música. Adorar significa reverenciar. Adorar significa reconhecer quem Deus é. Louvor significa ações de graças pelo que Deus faz. Então nós recebemos uma bênção. Amém. Vamos louvar a Deus porque Ele nos deu essa bênção. Agora, vamos adorar o Senhor? Vamos. Por quê? Porque Deus, tendo dado bênçãos ou não, Ele é o Deus de toda a terra. O Senhor, tendo nos dado uma bênção agora ou não, Ele já nos deu a salvação. Ele é o nosso Salvador. Vamos adorar o Senhor? Vamos, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E por intermédio dEle, tudo Ele fez. Então há uma infinidade de motivos, e não há falta de motivos para você adorar a Deus, mesmo no meio de uma tremenda crise. Porque Deus é. Nós adoramos a Deus pelo que Deus é. E nós louvamos a Deus pelo que Deus faz. Essa é a diferença entre adoração e a diferença entre louvor. Então os adoradores, todos podem ser adoradores, mesmo aqueles que não são músicos. Terceira coisa que eu aprendo é que Davi tocava com a sua própria mão. A Bíblia diz isso. Estou
em 1 Samuel 16, versículo 21. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Tem uma outra versão que diz: e tocava com as suas mãos. Isso é importante ressaltar, amados, porque quem vai adorar a Deus não são somente os anjos. Quem vai adorar a Deus não são os ventiladores. Quem vai adorar a Deus são pessoas. Davi usava as suas mãos. Quem canta usa a sua voz. Quem canta com voz de taquara rachada, usa a sua voz de taquara rachada. Não tem problema. Mas sabe qual é a diferença? Tem gente que canta muito bem, cheio de técnica, tem a respiração certinha, e volta a dizer, quem está aqui em cima tem mesmo que caprichar. Porém, se você for todo certinho, se você for um maravilhoso violonista, baterista ou qualquerista, se você for ótimo no exercício técnico, mas não tiver adoração dentro de você, você não vai trazer o Espírito de Deus sobre Eliseu, e você também não vai afugentar o espírito maligno dos Saúls da vida. Só o que faz a diferença é a unção ao tanger, é a unção ao adorar, é a unção a exaltar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é a técnica que faz a diferença, é a unção que faz a diferença. Precisamos de técnica? Sim. Mas o que faz a diferença é a unção. 4. Nem todos têm instrumentos musicais para tocar, mas o maior instrumento a ser tangido é a sua vida, meu irmão. Pastor, eu não sei tocar bateria, não sei tocar violão, não sei tocar flauta doce, não sei mais tocar gaita. Eu toco caixinha de fósforo. Você não precisa de instrumento nenhum para adorar a Deus. Faça da sua vida um instrumento ambulante de adoração a Deus. Que as palavras que saem da sua boca sejam palavras de adoração a Deus. Porque a palavra diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Faça da sua vida um instrumento. Como, pastor? Aproxime-se para, ao adorar, inspirar um profeta. Você sabia que o período de louvor influencia diretamente no pregador e na pregação? Você sabia disso? Você reconhece isso? Diga um amém. Influencia, repercute aqui em quem vai pregar e repercute no seu coração para receber a palavra de Deus. Então aproxime-se para inspirar o profeta. Aproxime-se para adorar, para ao adorar trazer a glória de Deus sobre os que estão ao seu redor. Você sabia que a sua adoração contagia quem está ao seu redor? Se eu estiver errado, você pode dizer não, ou pode não falar nada, não tem problema não, pode até dizer não. Mas como é gostoso a gente estar sentado do lado de uma pessoa que verdadeiramente está adorando a Deus, está se entregando a Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. É muito bom. E por outro lado, como é ruim a gente sentar do lado de uma pessoa que vem para a casa de Deus e fica trancado, trancafiado em si mesmo. Como é ruim ver que uma pessoa no lugar onde ela devia ter a maior liberdade, ela se trava, ela se prende. Este lugar é lugar de adoração, meu irmão.
Este lugar é lugar de você chorar na presença de Deus. Este lugar é lugar de você ajoelhar quando você quiser. Meu amado, minha amada, aprenda isso em nome de Jesus. Não espere a gente mandar você levantar a mão para você levantar a mão. Você tem que levantar a mão, não é porque a gente pede. Você tem que levantar a mão, é porque você se rende a Deus. Levantar as mãos, um dos símbolos do levantar as mãos significa rendição a Deus. Então renda-se a Deus a cada vez que você vier à igreja. Renda-se a Deus a cada vez que você orar. Renda-se a Deus a cada vez que você ouvir a palavra, mesmo que a palavra te cutuque. E glória a Deus quando a palavra mexe comigo e mexe contigo, porque é o Senhor tratando a gente. Mas renda-se a Deus. É preciso que a gente saia da nossa prepotência, da nossa arrogância, de acharmos que estamos certos e certos e certos, e dizer: eu me rendo, Senhor. Ajoelhar-se é outro sinal de rendição. Renda-se ao Senhor. Terceira coisa que eu aprendo sobre nem todos têm instrumentos musicais. Aproxime-se para, ao adorar, trazer paz ao coração de alguém. Quando você adora, a paz de Deus já invade o teu coração. Você sentiu isso hoje? Diga um amém aí. Amém. Amém. O Senhor traz refrigério. Mas quando você adora, assim como Davi adorou a Deus, e o espírito maligno da parte de Deus que estava em Saul teve que bater em retirada, quando você adora, se houver algum demônio ao teu redor, tem que bater em retirada, porque aonde Deus está, o mal tem que sair. Lembrou de uma música? Aproxime-se para, ao adorar, expulsar os demônios que estão atacando alguém. Irmãos, a Bíblia não dá subsídios para dizer que um servo de Deus, preste bem atenção nisso, que um cristão verdadeiro, não estou falando de cristão do Paraguai, a Bíblia não ampara a ideia de que um servo de Deus, de que um cristão verdadeiro possa ficar endemoniado. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não os toca. Então, a Bíblia me dá subsídios para não crer que um servo de Deus possa ficar endemoniado. Pode ser que um crente fique endemoniado, pode ser que um diácono fique endemoniado, pode ser que um pastor fique endemoniado, pode ser que um apóstolo fique endemoniado, pode ser que um patriarca, como eu falei hoje de manhã, fique, ou seja, endemoniado. Pode ser. Porque não são servos de Deus. Mas servos de Deus, em santidade, na presença de Deus, não ficam endemoniados. Ponto. Porém, todo servo de Deus tem combates dificílimos no campo espiritual. Todos os dias, da mesma forma que todos os dias Deus renova as suas misericórdias sobre a sua vida, todos os dias Satanás renova os planos dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. Todos os dias é uma batalha. E eu volto a repetir aqui porque algumas pessoas se enganam. A batalha não é de forças iguais. Satanás não tem e nunca terá a mesma força de Deus. Eles não estão brincando de cabo de guerra. Um puxa de um lado e outro puxa do outro, quase que com a mesma força um ao outro. Não, a força de Deus é muito maior e mais poderosa. Amém, amados? Não é igual a força. Mas isso não quer dizer que Satanás não ande como um leão ao nosso derredor. Todos os dias. Então adore. Adore com a sua vida. Adore a Deus. Viva uma vida de culto a Deus. E as tentativas de Satanás serão repreendidas da sua vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso aí? Dê um glória a Deus bem forte, meu irmão. Pois é. Para terminar, e a gente celebrar a ceia do Senhor, seja um adorador. E a sua vida vai ser um reflexo da adoração. Não tem jeito, irmãos. Você quer ter uma vida abençoada? Então siga a palavra de Deus. Não tem jeito. Não dá para você ter uma vida abençoada
totalmente alheio ao que a palavra de Deus diz. Simplesmente não dá. Dá para você se enganar. Dá para alguém enganar você. Mas a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então você quer ser abençoado? Adore ao Senhor. Como, pastor? Adore com músicas. Mas adore com atitudes também. Amém? Amém? É muito fácil ser crente na igreja. E é muito difícil ser crente lá fora. Mas eu diria para você que é mais importante ser crente lá fora do que ser crente na igreja. É mais importante. É mais desafiador. É mais difícil. Mas é mais valioso. Adore com oração. Quanto tempo você gasta com oração na sua casa? Quanto tempo? De vez em quando eu fico mexendo com você aqui do púlpito, perguntando se você ama a palavra. E eu pergunto quantas vezes você amou a palavra durante a semana. Porque muita gente, muitos de nós, amamos a palavra, mas não gastamos tempo com ela. Certa vez, num encontro de casais, eu aprendi que amor se soletra assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, umas 2 vezes. Amor se soletra T-E-M-P-O. Amor é igual a tempo. Se você ama alguma coisa, você dedica tempo àquela coisa ou àquela pessoa. Amém, irmãos? Amém. Se você ama o carro, você vai viver o sábado inteiro lá esfregando o carro. Ah, meu carro. Se você ama televisão, você vai ficar grudado na televisão. Se você ama o Fluminense, você hoje ficou triste porque o Fluminense perdeu. Como é que é? Guilherme saiu? O Guilherme estava depressivo hoje. Ele estava vendo o jogo do Fluminense lá em casa, irmãos. Olha o que ele fez. Jairo, saiu o primeiro gol, ele ficou apavorado. Saiu o segundo, apavorado ele ficou. O que você ama, você dedica tempo. O que você ama, você precisa cuidar. Ame a palavra de Deus, meu irmão. Ame a oração. Ame gastar tempo na presença de Deus. E aí a tua vida vai mudar. Sabe o que vai acontecer? As 2 coisas que aconteceram com os 2 tangedores que a gente citou aqui. O primeiro tangedor, tangeu, e a unção de Deus veio sobre Eliseu. Se você viver uma vida de adoração, a unção de Deus vai vir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se você crer nisso, diga aí um aleluia. E se você tanger, se você adorar a Deus com a sua vida, não só com músicas, mas com a sua vida, a unção de Deus vai vir sobre você. E os demônios que cercam a gente, os demônios que vêm complicar a vida da gente, os demônios que vêm perturbar, era como Saul estava se sentindo perturbado, eles vão ser expulsos simplesmente pela maravilhosa manifestação do poder de Deus, através da adoração de tangedores, de adoradores. E se há algum adorador aqui esta noite, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Então põe isso em prática. Você vai atrair a unção de Deus para a sua vida, para te capacitar com dons sobrenaturais. E você vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você possa ficar livre das perseguições durante a semana. Amém?